Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou a Lu Santos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aí ao canal. Vamos falar mais um pouquinho sobre a lei da atração e autoconhecimento. E o assunto que eu trago para vocês hoje é: vocês não estão enlouquecendo, vocês estão despertando espiritualmente. Passei e ainda passo por isso, e não é uma transição muito fácil. A gente acha que o despertar espiritual, né, a busca aí do autoconhecimento, a busca por algo a mais aí nesse universo, na nossa vida, a gente acha que realmente vai ser algo fácil, que vai ser, né, do dia para noite, que você simplesmente vai despertar e pronto, mas não é assim. É um processo que muitas das vezes se torna até doloroso. E é de pessoa para pessoa, né? Varia. Então, o que para mim pode ter sido um pouco mais complicado, talvez para você seja mais fácil, mas ainda assim é uma busca constante por esse despertar, por esse momento. E cabe também começar a observar os sinais. Eu lembro que eu comecei, né, já tem alguns anos, eu comecei a observar que as coisas não eram do jeito que eu tinha sido ensinada, do jeito que eu tinha sido educada, tanto na questão de religião quanto na questão familiar. E eu percebi que tinha algo mais. E foi nessa busca, né, nessas coisas que iam acontecendo que eu fui despertando. E ainda assim eu estou passando por um momento que é bastante diferente. Primeiro foi a criação desse canal, que foi algo realmente fora aí do que eu tinha programado para o meu ano. Eu não sei nem explicar como que isso aconteceu, porque eu sempre fui muito tímida, sempre tive muita vergonha de falar, ainda mais falando para um celular, sabendo que outras pessoas, né, vão ver depois. E eu tinha esse receio, sabe? E aí nessa busca espiritual eu senti que eu tinha que começar a gravar, eu tinha que começar a falar isso para todo mundo tinha que começar a entender um pouco mais sobre a lei da atração, sobre o despertar espiritual, sobre esse mundo, né, diferente, esse mundo que está por trás do mundo. Não sei se eu consigo ser clara nisso, porque a vida ela não é simplesmente acordar, tomar seu banho, seu café e trabalhar, voltar, dormir. Não é só isso, sabe? Ela tem algo muito maior por trás, um mistério muito maior. E aí quando você começa a se descobrir, quando a sua mente começa a abrir e você começa a ter sensações diferentes, você começa a vivenciar situações diferentes, você para e pensa, gente, mas então a vida não é realmente só isso, é uma expansão, sabe? É tudo muito grande, é tudo muito misterioso, sabe? É algo mágico até. E aí você começa a ter muitas sensações e muitas das vezes você acha que você está enlouquecendo, que você tá fora de órbita, né? Que alguma coisa tá realmente ali acontecendo na sua mente, você não sabe explicar o que que é. E aí, se você não tem uma base ou um conhecimento, você realmente vai achar que tem algo muito anormal aí com a sua mentalidade, quando na verdade você está acordando para a verdadeira vida, você está acordando para o que tem de maior no universo. Ultimamente, pelo menos, eu tenho tido bastante sonhos, né? Muitos sonhos, sonhos bem próximos assim da realidade, e neles eu tô sempre tendo que me manter meio que acordada, sabe? Neles eu tenho que, do meio do sonho, eu tenho que entender que eu que comando isso aqui, eu que sou dona disso aqui, e eu que determino se isso me assusta ou não. E isso é engraçado, começou já tem um tempinho. E aí a cada sonho eu vou percebendo o quanto que a minha força vai aumentando, o quanto que eu consigo com as minhas palavras, com o que eu acredito, a minha fé, eu consigo vencer a situação. E muitas situações diferentes vêm ocorrendo nesse despertar. É um processo, né? A gente não tem que tentar apressar o processo espiritual, a gente não tem que tentar fazer com que esse processo se torne mais rápido, porque cada pessoa realmente vai ter que passar. E aí, para uns vão ser mais longo esse processo e para outros de uma forma mais rápida, mais curta, mas vão passar, vão ter esse despertar. E aí, inclusive, eu tenho visto bastante vídeos a respeito, tenho lido bastante, isso ajuda muito. Então, para quem está passando por esse processo de despertar, eu aconselho que leia livros, principalmente que falam aí do subconsciente, que fale sobre a lei da atração, sobre as leis universais, porque isso, de certa forma,
vai te acalmando, você vai vendo que tem muitas pessoas que passam por isso, você não está isolado no mundo, tem muita gente que passa por esse processo de despertar. E como eu falei, não é um processo que muitas das vezes te deixa na zona de conforto, quase sempre não vai te deixar na sua zona de conforto, você vai ser sacudido, porque você tem que sair ali exatamente da sua zona de conforto, você tem que sair daquele seu mundinho em que todo mundo faz a mesma coisa e você começa a ver que, meu Deus, a coisa é muito maior, sabe? É muito maior do que a gente imagina. Inclusive eu vejo muito a questão de horas iguais, sonhos, coisas que te acontecem que na realidade não aconteceriam. Eu tive uma experiência recente e eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Foi essa semana, conheci uma pessoa, já conhecia na verdade por questão de internet, né? Mas aí resolvi sair pra bater um papo com essa pessoa. A gente já conversava bastante, falei, vamos sair então pra nos conhecer pessoalmente. E aí, nesse encontro, né, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Porque essa pessoa, ela tinha o mesmo perfil, o mesmo sorriso, o mesmo jeito de falar, tudo do jeito que uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás. Inclusive, essa pessoa que eu conheci alguns anos atrás é uma pessoa que eu carreguei mágoa durante muito tempo no meu coração. Foi uma pessoa que me feriu sentimentalmente. E aí, quando eu vi essa outra essa semana, eu falei, o que está acontecendo? Porque até então, de certa forma, eu ainda tinha uma mágoa, eu achava que não. Mas eu tinha, porque o pensamento da outra pessoa vinha de vez em quando. E por mais que o pensamento chegasse, e eu sempre falo, né, quando o pensamento ruim chega, você agradece e manda embora. E por mais que eu fizesse isso, ainda tinha um certo ressentimento pela situação. E aí, quando eu conheci essa pessoa, era como se a outra pessoa estivesse falando comigo. É como se tivessem dimensões diferentes. E essa pessoa meio que falava de um jeito que me acalmava. E aí, quando eu saí desse encontro, eu falei, gente, é como se eu tivesse tido um encontro com uma outra pessoa. E foi num mundo muito paralelo, sabe? Foi uma coisa muito louca. Porque quando eu vejo essa pessoa que eu estou conhecendo, eu vejo que ela não tem realmente semelhança com a outra. Mas naquele momento ela estava com uma outra pessoa. E meio que ela deixava claro como que a vida dela tinha sido. É como se ela estivesse falando comigo daqui a um tempo, no presente. E ficou uma vida paralela. E aí eu falei, gente, eu estou ficando doida. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí depois eu observei todos os outros sinais que eu venho tendo, né, nesses últimos anos. Inclusive sonhos muito realistas, sabe? Um tempo atrás, uns 2 anos e pouco atrás, eu fui fazer uma viagem. Eu tava com muito receio dessa viagem. E aí eu falei, eu quero saber o que vai acontecer nessa viagem. Como que eu vou saber se essa viagem vai dar certo? Tava indo pra um outro país, ia ficar um tempo sozinha. E eu tava preocupada, como que eu vou saber se essa viagem deu certo? E aí, essa viagem daria certo. E aí eu tive um sonho com algumas pessoas conversando comigo. E aí quando eu cheguei na casa onde eu fiquei hospedada, as primeiras pessoas que vieram conversar comigo eram as pessoas que estavam no meu sonho. E eu falei, então vai dar certo, porque eu já conheço essas pessoas. Então, assim, é um processo muito louco. É um processo muito, muito doido. Muito doido. É tudo muito paralelo. E aí, talvez pra quem ainda não passou por esse processo, vai ver esse vídeo e vai falar, meu Deus, que viagem. Mas não. Para quem tá passando pelo processo, ou pra quem já passou, vai saber que é realmente real. Então, você vive uma vida muito paralela. Você consegue entender, ou não, né, a sua mente. Você vê que expande os seus pensamentos de um jeito e nada mais é igual. Então, tudo, você tá ali conversando e você às vezes sente que você não tá naquele corpo. Ou você pede uma afirmação, né? Eu quero que isso aqui aconteça para eu conseguir ter mais fé. Eu quero que isso aqui aconteça para eu entender que realmente eu tô passando pelo processo. E aí, quando você vê, aconteceu. E aí você começa a perceber que a coisa é muito, muito, muito maior do que as pessoas geralmente comentam. Você começa a ver que realmente é algo milagroso, sabe? Quando a gente fala que aconteceu um milagre, é mais ou menos nesse nível. É quando você percebe ou passa por situações que seriam inacreditáveis
para alguém que tem a mente fechada, para alguém que acredita fielmente que o mundo é só isso aqui, que acredita que a nossa vida é só isso, é só nascer, crescer, passar pelas fases da vida e morrer. E não, é um processo muito, muito, muito diferente disso tudo. E aí quando você começa a passar pelos sentimentos, pelas sensações, você começa realmente a entender que as coisas materiais muitas das vezes não é o seu principal, por mais que você também vá atrair muitas coisas boas para sua vida, inclusive uma vida em abundância, uma vida próspera, porque você vai estar tão aberto para a vida que essas coisas se tornam pequenas para você. Por mais que você fale, não, mas eu quero uma vida simples, a sua vida não vai ser simples, você vai atrair realmente coisas maravilhosas. E sabe por quê? Porque você se abre à grandeza do universo. E o universo, ele é abundante demais, ele é muito grande, ele é muito rico em tudo. Não é só riquezas em questão de dinheiro, ele é rico em tudo. E aí quando você começa realmente a entender o processo, quando você começa a entender que você não é só um ser humano isolado nesse mundo, você não foi jogado aqui simplesmente para passar por um processo de vida e morte. Você chegou aqui para passar por um processo muito maior. E isso começa a sacudir você de um jeito e você vai vendo que as coisas vão dando certo de um jeito, sabe? As coisas elas estão destinadas a você realmente, elas estão ali para você em relacionamento, em questão de riquezas, em questão de trabalho, sabe? Tudo que você realmente quer, que você sente ele queimando o seu peito, que você sente que tá te mantendo vivo, que faz o seu coração pulsar mais forte, vai acontecendo. Porque é realmente um processo de expansão, é um processo de cura interior, sabe? Você já não tá mais preocupado, como eu falei, da pessoa que eu tinha ressentimento. Você já não tá mais preocupado com esses ressentimentos, se tornam muito pequenos, sabe? Você vai deixando essa sua vida, essa sua casca para trás e você vai buscando, vai em direção ao seu eu superior, a alguém muito melhor do que você achou que você conseguiria ser. Então, assim, até na minha percepção, eu tava olhando hoje meu guarda-roupa e eu falei, gente, eu doei recentemente muitas roupas que eu tinha e eu tô vivendo realmente com pouco, sabe? Mas não é porque eu não posso comprar mais, porque realmente eu tô passando por uma fase em que minha vida tem expansão, eu não sinto falta da questão de dinheiro, porque eu sinto que sempre vai chegar a mim de alguma forma, não só dinheiro, tudo na minha vida tá chegando de um jeito muito, muito, muito interessante, sabe? De um jeito muito fora da realidade. E eu sinto que eu não tenho necessidade de me preocupar mais com as coisas porque elas vão chegar até a mim, de um jeito ou de outro. E aí, nesse momento, eu tenho uma preocupação maior somente em me tornar uma pessoa melhor, que a minha busca é constante, em me tornar um ser humano melhor, em trabalhar mais a minha mentalidade, sabe? Entender que realmente o mundo que a gente conhece não é só isso aqui, é uma coisa muito, muito maior, muito mais misteriosa. E aí você começa a se transformar, sua mente começa a fazer isso aqui, ó, em 360 graus. E aí você começa a imaginar que, meu Deus, por que eu não despertei antes? Talvez você não estivesse pronto para despertar antes, porque eu falo que os fortes despertam. Somente os fortes costumam pensar fora da caixinha, somente os fortes realmente conseguem ver que tem algo a mais acontecendo. Muitas pessoas vão olhar as horas iguais e vão falar, é só uma hora igual, mas você que está despertando, você vai ver que tem algo a mais. Você que tem também sonhos muito realistas e você vai vendo que, nossa, tem algo muito maior que isso aqui. E aí você vai atraindo pessoas para construir aquilo que você deseja. Você vai se afastando de certa forma daquilo que não te agrada e vai se achegando para aquilo que você busca. É um caminhar. Então é dia após dia. E aí quando você se depara com isso, muitas pessoas preferem fingir que não está acontecendo. E elas preferem fingir que não tem alguma coisa acontecendo aí com a minha cabeça, né? Não tô bem, talvez mentalmente. E elas costumam deixar esse processo para lá. E talvez até elas
recalquem de certa forma esses pensamentos e não entendam o que está acontecendo. Mas aí para aqueles que começam realmente a abrir a mentalidade, começam a pensar que tudo é muito, 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 muito maior, vão conseguir passar por esse processo, não de forma tão fácil, mas talvez de forma não tão dolorosa, porque tudo vai se tornar uma dádiva, sabe? Um presente diário. Nossa, eu passei por isso aqui, muito obrigada. E aí você vai vendo que isso vai melhorando a cada dia. Estou em um processo de muita aceitação, porque tudo que acontece eu falo, caramba, eu precisava passar por isso. Por exemplo, esse encontro que eu tive e eu percebi que eu precisava. Acho que o grande problema maior que eu tinha na minha vida desse ressentimento, que eu achava que eu nem tinha, era porque eu queria chegar para a pessoa e conversar, e eu não tinha condições de chegar para a pessoa e conversar. Então, de certa forma, ela veio em outra, e a gente dialogou de certa forma, e isso me trouxe uma calma, e eu falei, então tá perdoado, eu já não sinto mais nada de rancor por essa pessoa. O passado foi deixado no passado, foi perdoado para que eu consiga seguir. E se eu for falar isso para uma pessoa que não acredita na lei da atração, que não acredita no despertar espiritual, que não acredita nas leis do universo, essa pessoa vai falar, nossa, você enlouqueceu, você tá ficando doida. E eu sei que não, eu sei que realmente faz parte de algo muito maior. Então, para você que tá passando por isso também, deixa aqui nos comentários, me conta como tá sendo o seu despertar, se você também já achou que tava ficando doida, doido, e como que você se imagina daqui a um tempo, como que isso vai te moldar como pessoa, como um ser maior, tá bom? Te agradeço, gratidão aí por assistir esse vídeo até aqui, espero realmente que você tenha gostado. E se gostou, por favor, né, já compartilha aí com outras pessoas que também estejam passando por isso, já curte e já se inscreve aí no canal. Tchau, tchau, gratidão.